Bom dia, irmãos e irmãs. Que a maravilhosa graça do nosso Deus esteja sustentando a vida de cada um dos irmãos. É um grande prazer estar com os irmãos aqui nesta manhã para aprendermos acerca da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês acerca do tríplice ofício de Cristo. Esse é um tema que sistematicamente a gente desenvolve bem, né? Mas na prática a gente não vê as implicações disso ou os desdobramentos disso. O que eu quero dizer com essas palavras? Eu quero dizer que a gente teologiza bem acerca do que Cristo é como rei, do que Cristo é como sacerdote, do que Cristo é como profeta, mas a gente não consegue aplicar em como a igreja deve dar continuidade ao tríplice ofício de Cristo no nosso dia a dia. Né? Quando eu tive aula com o reverendo Eber Júnior, né, doutor Eber Júnior, a gente falou um pouquinho sobre isso e, de fato, ele mesmo disse na época, a gente é muito bom na teologia do tríplice ofício, mas na aplicação a gente é muito ainda, vamos dizer assim, deficiente. A gente não consegue aplicar isso. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui nessa manhã. É esse movimento que eu quero trazer para a gente pensar em como a igreja, como corpo místico de Cristo, deve dar continuidade aos três ofícios dele no nosso dia a dia. Né? Então, é isso que a gente vai pensar aqui nesta manhã. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um texto em que nós somos esse povo que é rei, sacerdote, profeta, e depois eu vou explicar o que cada uma dessas coisas significava no Antigo Testamento. Após isso eu vou falar sobre a importância de Cristo ser rei, sacerdote e profeta, e depois eu vou trazer aplicações sobre como nós devemos ser também reis, sacerdotes e profetas. Então, esse vai ser o movimento que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Não precisa deixar as perguntas para o final, tá bom? Vai que você esquece. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, é só você levantar a mão. Eu vou passar a palavra para você e você então pode fazer. Não sei se os irmãos usam microfone aqui, né? Por causa da transmissão da internet. Então, aí só espere o microfone chegar para você fazer a sua pergunta. Bom, os ofícios de sacerdote, profeta e rei não devem ser vistos como dons restritos à liderança da igreja. Pelo contrário, todos os cristãos são sacerdotes, profetas e reis no reino de Deus iniciado por Cristo Jesus. Essa é a grande mudança que acontece no contexto neotestamentário. Se vocês se lembrarem do Antigo Testamento, vocês vão ver que reis, sacerdotes e profetas eram ofícios específicos e designados para pessoas ali que Deus de fato levantava. Eles eram considerados os ungidos de Deus. Havia uma unção para rei, uma unção para sacerdote, uma unção para profeta. E uma coisa interessante que a gente vê no contexto do Antigo Testamento também, é que não poderia se acumular função. Um rei não podia ser sacerdote, um sacerdote não podia ser profeta, e um profeta não podia ser rei e nem sacerdote. Cada um tinha uma função. Eu sei que você deve estar pensando em Moisés, né? Que foi uma espécie de sacerdote ali, uma espécie de rei também que governou primitivamente a nação de Israel, que estava se organizando como nação política ali na saída do Egito. Mas Moisés é um caso à parte, porque depois que as instituições começam a se organizar, não tem mais essa mistura. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é
profeta. Tanto é que o primeiro rei de Israel quis ser sacerdote. E o que acontece com ele? O reino lhe é tirado. Saul quis sacrificar. Está demorando, Samuel. Deve estar com muita coisa lá, né? Então não está vindo. Deixa que eu resolvo isso. Eu sou rei. Eu resolvo. Eu vou lá e sacrifico. Então Samuel, de fato, fala para Saul que o reino lhe seria tirado por conta da sua arrogância e prepotência. No Novo Testamento as coisas mudam. No Novo Testamento, todos nós somos ungidos. No Novo Testamento, o Espírito Santo derrama a unção de rei, sacerdote e profeta sobre todos. Entenda aqui, né? Deixa eu explicar, né? A unção que eu estou dizendo é o batismo pelo Espírito Santo, que é o quê? Que é o novo nascimento que o Espírito realiza em nós. Então, quando eu estou dizendo batismo por Espírito Santo, eu estou falando sobre a regeneração, um conceito teológico que se explica no novo nascimento. Você tem um novo coração, você tem uma nova vida. Antes, o nosso coração era inclinado contrário a Deus. No novo nascimento, nosso coração agora passa a se inclinar para obedecer e servir ao Senhor. E nesse movimento do Espírito em nós, ele nos unge como sacerdotes, profetas e reis. Então, essa é a primeira distinção. Nós, todos aqui, não tem exclusividade para a liderança da igreja que deve exercer esses ofícios, mas todo crente é sacerdote, profeta e rei. Martinho Lutero vai sistematizar isso falando acerca do sacerdócio universal dos crentes. Ele só foca no sacerdote, mas isso tem implicações nos outros dois ofícios também. Então a primeira diferença do Antigo Testamento é: cada um de vocês, juntamente comigo, somos profetas, sacerdotes e reis. A segunda diferença é que nós acumulamos os ofícios. Todos nós somos os três. Devemos exercer os três ofícios na nossa caminhada. Claro, eu não nego que Deus nos cria como pessoas diferentes e, diante disso, algumas pessoas exercem melhor o papel de sacerdote, outros exercem melhor o papel de profeta, outros exercem melhor o papel de rei. Talvez na sua cabeça você deve estar pensando, mas sacerdote não é o pastor? Não. Na nossa Constituição, em nenhum momento aparece pastor como sacerdote. Vai aparecer como reverendo, ministro da palavra ou do evangelho, ou então presbítero docente. Sacerdote não aparece. Esse é um conceito mais católico. O catolicismo que entende que o padre é um sacerdote ali. Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que o pastor, ele pode exercer a função de sacerdote, mas ele não é o sacerdote. Ele é ministro da palavra e do evangelho, ele é reverendo, ele é presbítero docente da igreja. Tá? Então, esse é um conceito católico e não um conceito presbiteriano. Bom? Qual que é o texto que baseia essa afirmação que eu estou aqui dizendo para vocês? É o texto lá de 1 de Pedro 2,9. Se vocês quiserem abrir, podem abrir. Primeira carta de Pedro 2,9. Então diz assim a palavra de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero destacar aí 3 palavras para vocês, né? Na verdade, 4, né? 4 palavras aí para vocês. A primeira é a palavra aí que no nosso texto, na ARA está traduzido como vós, mas na NAA está traduzido como vocês. Ou seja, Pedro estava falando para todos os que ouviam e liam a sua carta, que eles eram isso que ele ia descrever aqui. Então, veja, ele não está falando assim, aos presbíteros, eles são a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não está restringindo aqui. E eu tenho estudado um conceito que tem me levado a pesquisar algumas expressões que marcam o texto. Porque eu tenho entendido que escolha do autor em determinadas palavras implica em significado para o texto. Se você escolhe uma palavra, significa que você tem uma intenção para comunicar. E quando Pedro então coloca vocês, ele está falando da igreja. Ele não está falando de um grupo específico, de uma liderança específica, mas ele está falando de todos os crentes. Então, a primeira palavra que eu quero destacar aí para vocês é que Pedro está chamando todos os crentes para serem profetas, sacerdotes e reis. As outras 3 palavras que eu quero destacar aí é a expressão sacerdócio real e o verbo proclamardes. A expressão sacerdócio real é a expressão grega basileion e erateiuma, que significa reis e sacerdotes. Pedro aqui está juntando os 2 ofícios em uma característica só. Vocês agora são reis que também são sacerdotes. Ou seja, Pedro está desafiando aqui o povo de Deus que vivia naquele momento conturbado do primeiro século a servirem como reis e sacerdotes ali. É uma expressão que une os 2 ofícios. Eles eram tanto reis quanto também sacerdotes. E o verbo aí que foi traduzido por proclamardes é o verbo exangeleite, que significa alguém que anuncia, alguém que proclama. Vem da palavra angelos. O radical do verbo vem da palavra angelos, que significa mensageiro, anjo, aquele que leva as boas novas. Ou seja, Pedro está desafiando aqui o povo de Deus a serem mensageiros, profetas, aqueles que proclamam as verdades do Senhor. Em sua primeira carta, no capítulo 2, Pedro está mostrando para nós que a igreja, ela é chamada para ser sacerdote, profeta e rei. É isso que nós precisamos entender. Nós fazemos uma boa teologia e vemos Cristo cumprindo todos os pré-requisitos de profeta, sacerdote e rei, mas quando nós olhamos para a igreja, a gente fala, e a igreja? Por que ela não exerce isso? Por que ela não exercita isso? Por que ela não desenvolve? E esse é o chamado que eu quero apresentar para vocês nesta manhã. Até aqui, alguma pergunta, alguma consideração? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade aí. Bom, então vamos começar a falar sobre os ofícios agora para a gente entender um pouquinho acerca de como eles funcionam. Vamos falar sobre o profeta. O que é um profeta para você? O que você acha que
a figura do profeta significava no Antigo Testamento. Ele tinha esse aspecto, né, de revelação, ou ser ali o receptáculo, né, da revelação de Deus, mas não só a revelação. Por exemplo, o profeta Isaías, muitas vezes, ele só relembra o povo de algo que já tinha sido dito no passado, mas que eles estavam deixando, né? A gente chama isso de hermenêutica recapitulativa do Antigo Testamento. Um profeta, ele era um hermeneuta que interpretava a realidade do povo e falava, vocês estão longe da lei. E aí, é claro, como o irmão disse, às vezes o profeta trazia revelações falando, como vocês estão longe da lei, vai vir tal juízo sobre vocês. Ele já dava ali uma sentença, muitas vezes, né? Então, ele é, sim, esse receptáculo da revelação de Deus, mas às vezes ele é alguém que recapitula. Vocês estão longe, vocês estão abandonando. Ou seja, nesse sentido, ele era a boca de Deus. Ele falava as palavras do Senhor. E aqui está uma coisa importante para a gente pensar. O profeta levava Deus ao povo ou o povo a Deus? O que vocês acham? As duas coisas? Como que ele levava o povo a Deus? Não entendi. Pela palavra, mas a palavra não é mais Deus indo ao povo, chamando o povo? Com arrependimento. Entenderam? Então, ele era tanto aquele que trazia Deus para o povo através da palavra, quanto conduzia o povo a Deus através do arrependimento. Beleza? Então, eu entendo também que sejam as duas coisas aí. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o profeta, ele falava da parte de Deus ao povo. Ele levava Deus ao povo. E é interessante, né, que existe no contexto profético, né, uma expressãozinha que é muito marcante, que parece que fica até entroncada a leitura. Quando a gente está lendo, de repente aparece, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas tá bom, já entendi que Deus está falando, para que ficar repetindo? Porque o profeta, ele queria falar assim, não sou eu que estou dizendo, não. É Deus que está falando com vocês. Então, o profeta, ele de fato falava as palavras de Deus, né? Falava as palavras de Deus. Então, é muito importante a gente lembrar isso aqui. Além disso, um profeta, ele ensinava, exortava e proclamava a verdade de Deus ao povo. Olha só essas três funções importantíssimas. Ensinava, exortava e proclamava a verdade do Senhor. Ou seja, o profeta, ele é sim alguém que traz revelação da parte de Deus e pode até ter algum aspecto futuro, mas majoritariamente ele era alguém que ensinava e que exortava e que proclamava a verdade de Deus. Pode ser para o futuro, mas majoritariamente era para o presente, né? Era para o presente. Eu não tenho tempo para entrar em todos os textos aqui, né? Mas, por exemplo, não sei se vocês se lembram de uma profecia lá de Isaías que falava que ia nascer um menino que estava prometido para nascer e tudo mais, e aí tem até, né, uma aplicação para Jesus, que da virgem, né, conceberá e darás à luz a um filho. Mateus pega essa passagem e aplica a Jesus. Essa passagem só dizia respeito a Jesus? O que vocês acham? Claro que não. Quando você olha para Isaías 9, você vai ver que nasce um menino. Isaías 9 é o desdobramento da profecia ali, em que nós vemos que nasceria um menino. Ou seja, ela tinha um aspecto ali
próximo, né, do contexto, mas também depois ia ser completa em Cristo Jesus, né? Então, essa é a ideia, que um profeta ele poderia sim falar acerca da palavra de Deus futura, mas ele também muitas vezes falava ali no contexto do povo de Deus que estava se afastando do Senhor. Além disso, ele era comissionado e enviado por Deus, né? É muito interessante notar esse aspecto, né, dos profetas. Eles não vinham por si só, eles não falavam por eles mesmos, eles não batiam ali nas portas e falavam, eu tenho uma palavra. Não, não, eu fui enviado pelo Senhor, né? Eu fui aí, de fato, levado para que eu seja a boca de Deus entre vocês. Vejam lá em Amós, por exemplo. Amós capítulo 7. Vejam aí, os versículos 14 e 15. Amós 7, 14 e 15. Diz aí, respondeu Amós e disse a Amazias. Amazias era um sacerdote, tá? Ali da época. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Olha só que interessante. Essa expressão aqui é importante a gente notar. Por que havia discípulo de profeta? Depois eu explico um pouquinho mais sobre ele. Mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Na época que, não só de Amós, mas desde Elias ali, né, Eliseu, havia uma escola de profetas. Por isso que Eliseu ele caminhou junto com Elias até ele ser ali levado pelo rodamuinho, né? Não sei se vocês se lembram, mas lá no texto de Reis, tá que Elias foi levado pelo rodamuinho. Não tenho tempo para entrar ali naquele texto, mas a ideia é que Elias foi levado ao céu por um rodamuinho que Deus ali trouxe. E Eliseu, então, continuou sendo a caminhada profética ali junto com Elias, no lugar de Elias. Então havia essa escola de profetas. Elias ensinou Eliseu e assim foi se ensinando outros. Amós está dizendo que ele não é discípulo. Amós está dizendo que ele não participou da escola de profetas. Mas Deus o comissionou, Deus o chamou, Deus o enviou até ali a cidade para pregar, para falar. Ele era alguém do campo, ele era um vaqueiro, ele era alguém que colhia ali, né, os seus frutos, mas Deus o comissionou e o enviou para profetizar. Então todo profeta ele é comissionado e enviado por Deus para profetizar aí. E além disso, uma coisa importante, né, que envolve aí levar o povo a Deus, é que o profeta geralmente defendia a causa de Deus. Ele lembrava acerca das bênçãos e chamava o povo a se arrepender. É isso que um profeta geralmente ele fazia. Ele defendia a causa de Deus, lembrando o povo de que seguir com o Senhor era abençoador e chamando o povo ao arrependimento diante dos erros, dos desvios que eles estavam cometendo da lei de Deus. Então, essas são, né, as características aí de um profeta. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, comentar ou compartilhar algo? Sacerdote, então,
Qual que era a função aí de um sacerdote? O sacerdote levava o povo a Deus ou levava Deus ao povo? O que vocês acham? Certo, então ele levava o povo a Deus. E não levava Deus ao povo? Como que ele fazia isso, então? Concordo com o senhor. Era uma via de mão dupla. Agora, como que ele levava o povo a Deus? Sacrifícios, né? Era uma forma, que aí, o que acontecia ali? Deus, ele se agradava e vinha. Mas uma outra coisa que a gente se esquece, né? Além dessa que a nossa irmã Ana disse, é que o sacerdote ele era como se fosse um médico, né? Eu ia usar a expressão curandeiro, que no Antigo Oriente Próximo seria muito mais apropriado, mas eu usei médico, né, para não causar impacto aos irmãos. Mas no final das contas ele era um curandeiro. Isso, não. Eu não estou falando de motricidade, eu não estou falando de movimento, eu estou falando de encontro. No que eu quero dizer, era Deus se encontrando com o povo e o povo se encontrando com Deus. E não que o povo ia ele, mas nesse movimento, tanto Deus se encontrava com o povo, quanto o povo se encontrava com Deus. No templo, era exclusivamente no templo. Não tinha no outro lugar, não. Quando alguém tinha lepra, para quem que eles iam quando estava curado? Ué, o sacerdote era médico? Ele era curandeiro, ele tinha essa função de falar, Deus curou você, meu irmão, vá em paz. Quando alguém tinha alguma doença, alguma coisa ali, o sacerdote derramava óleo para cuidar das enfermidades. Então, era como se o sacerdote fosse o braço de Deus levando cura para o povo. Não só cura espiritual, como a nossa irmã Ana disse, através do perdão dos pecados, mas cura física também. Ele tinha um contexto social, o sacerdote. Uma característica mais sociológica ali, né? De cuidar daqueles. Certo? Então, nesse movimento de levar Deus ao povo e o povo ser levado para Deus, o sacerdote fazia também as duas coisas. Como nosso irmão disse, o sacerdote ele representava o povo diante de Deus para ser cuidado pelo Senhor. Ele era o mediador, ele fazia a ponte. O povo não podia chegar a Deus sem um sacerdote. Por que ninguém podia matar o seu cabrito em casa, derramar o sangue, comprar ali as parafernálias, né, do templo, como incenso, um candelabro e algumas outras coisas, fazer um cantinho lá, o cantinho do sacrifício. Vamos lá, todo dia eu vou lá, sacrifico o meu animal e pronto, estou bem com Deus. Por que o povo não podia fazer isso, gente? Perfeito! Tem alguém que é o mediador, não é você. Não é você. Então, não tinha utensílios ali no comércio de vendas para sacrifício. Sacrifício por quê? Porque era só para o sacerdote. O sacerdote era o meio pelo qual Deus ia abençoar o povo e o povo ia se achegar até Deus. Além disso, ele era um instrumento para cuidar amorosamente do povo, derramando ali curas nas feridas, levando o povo a receber o perdão de Deus. Também era um instrumento para trazer o perdão ao povo através dos sacrifícios. E também ele era usado para ser um canal de bênção, conforme a bênção sacerdotal. Vejam lá,
número 6. Número 6, a partir aí do 22, né? Número 6, a partir aí do 22. Quem encontrou aí, pode ler, por favor, e me ajudar aqui. A bênção sacerdotal não era um ritual místico que envolvia ali algum tipo de magia. Não, a bênção sacerdotal era uma lembrança que mesmo depois deles terem sacrificado, deles terem feito todos os seus trabalhos ali de levar os seus animais como apresentação ali dos seus pecados diante de Deus, ao voltar para o dia a dia deles, Deus estaria sorrindo para eles ainda. Deus estaria favorável a eles ainda. A expressão aí, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, é muito marcante no contexto do Antigo Oriente Próximo. A ideia é de que um rei, ele poderia ter um olhar zangado e um olhar sorridente para o povo, dependendo de como era o relacionamento com o povo. É aquela ideia lá que acontece em Esther, né? Se o rei, de fato, levantasse o cetro, ela poderia falar. Se o rei abaixasse o cetro, ela iria morrer. É mais ou menos essa ideia. O rei poderia estar zangado ou o rei poderia estar sorridente para o povo. E o sacerdote lembra que Deus sempre vai resplandecer o rosto. Deus sempre vai ter um sorriso favorável, porque agora Ele é o Deus de vocês. Vocês são filhos dele e o nome dele está gravado na vida de vocês. Não era à toa que o sacerdote ele tinha uma expressão bem na mitra, né? Que era ali uma espécie de turbante que falava que ele era ali o sacerdote do Deus vivo, né? Então, essa é a grande bênção que o sacerdote trazia. Deus era favorável ao povo e ele lembrava isso na bênção sacerdotal impetrada ali pelo povo. Bom, alguma questão ou consideração aí acerca do sacerdote? O rei. O que o rei fazia? O rei levava o povo a Deus ou Deus ao povo? Será que as duas coisas também? Vamos pensar na mais fácil, que é levar Deus ao povo. Como que o rei levava Deus ao povo? Quando ele protegia, quando ele provia, quando ele organizava o povo ali, quando ele julgava o povo. Isso tudo eram expressões de Deus usando o rei para conduzir o povo do Senhor. E agora, será que ele levava o povo a Deus também? O que vocês acham? Então, ele levava o povo a Deus, como nossa irmã Ana disse, através do exemplo. Quando ele era
alguém temente a Deus, o povo também temia ao Senhor. Então, nos 3 ofícios, isso é importante, eu quero que vocês gravem isso, porque depois vai ter implicações para nós. Porque a gente acha que ser sacerdote é só orar. Não, tem que levar o povo a Deus também. Não é só levar as orações a Deus e falar, Senhor, cuida desse povo. Não, tem que, de fato, levar o povo a buscar o Senhor também. O rei, ele levava o povo a Deus quando ele servia de exemplo. E o povo também era exemplar no temor ao Senhor. A primeira característica que eu quero destacar aqui é que o rei representava o governo de Deus diante do povo. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas os conflitos que existem no Antigo Testamento, eles não só são guerras civis, eles têm aspectos teológicos. Por exemplo, as 10 pragas do Egito têm implicação teológica, porque Deus estava destronando todos os reis do Egito, ou todos os deuses do Egito. Havia uma divindade para o sol, havia uma divindade para o Nilo, havia uma divindade para o céu, havia uma divindade para a terra, havia divindade para tudo quanto é tipo de coisa. Na cosmovisão do Antigo Oriente Próximo, eram os deuses que governavam todas as coisas. E quando Deus vai mostrando que esses deuses não podiam controlar e sim ele, era uma derrota de todas as divindades. No caso dos filisteus, que houveram muitas batalhas ali em relação aos filisteus, Deus estava ali derrotando Dagon, uma divindade da Filisteia, né? Tanto é que, não sei se vocês se lembram, tem uma passagem nas Escrituras, que a Arca da Aliança é colocada no templo de Dagon. E o que acontece com a estátua de Dagon? Ela cai, né? Olha só a implicação teológica, né? É como se Dagon se dobrasse diante da presença de Deus. Então, o rei, ele levava esse governo de Deus, essa autoridade do Senhor ao povo. Não sou eu que estou governando vocês, o rei falava. É o próprio Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Ele era um instrumento para governar amorosamente sobre o povo, proporcionando provisão e direção. Ele era um instrumento para definir ou para defender o povo, derrotando os inimigos. E ele era um instrumento para restringir o mal na nação, aplicando a lei. Esses 3 aspectos é o que Deus faz conosco. Ele provém e nos dá direção, ele nos defende e ele também aplica a lei dele sobre a nossa vida. Ele restringe o pecado em nós na aplicação da lei sobre nós. E o rei, então, fazia isso. O rei era um instrumento de Deus para esse tipo aí de situação. Bom, mas Deus precisava de homens representando sua boca, seu cuidado, seu governo diante do povo? Deus é todo poderoso, Deus faz tudo. Por que ele precisa de homens? Por que ele precisa de mediadores? Sendo que ele pode fazer as coisas de forma imediata. Deus age de 2 formas, irmãos. De forma imediata e de forma mediata. O que eu quero dizer com forma imediata? Quando ele faz algo sem meios. Um milagre, por exemplo, é uma ação de Deus imediata, sem meios. Ele apenas age. Temos milagres hoje ainda? Sim, né? Um dos grandes milagres que acontece ainda é a conversão. Conversão é um grande milagre. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas para se converter não é fácil, não. Tanto é que é impossível para o homem. Só é possível para Deus. Conversão é um grande milagre. E claro, nós vemos outras coisas também que Deus faz. A pequena Esther é um grande milagre, né? Pois vocês poderão vê-la como ela está grande. E Deus decidiu dar vida a Esther, mesmo as coisas sendo desfavoráveis ali no contexto da Esther. Bom,
Claro que Deus não precisa de pessoas, de meios, mas Deus utiliza-se de homens para ser sua boca, mostrar seu cuidado e governar sobre o povo, a fim de se aproximar do seu povo. Deus é completamente outro, como diria Bart, mas se mostra perto, compassivo e mostra-se visivelmente através dos seus representantes, que se comunica amorosamente com seu povo, que cuida carinhosamente dele e que protege e luta as batalhas ao lado do povo. É como se Deus usasse pessoas, mediadores, para materializar essas coisas. É claro que nós temos um caráter que vai além da materialização. Eu concordo. Eu não defendo que nossa fé é baseada na materialidade das coisas. Eu defendo que a nossa fé é aquilo que o autor de Hebreus diz, que eu confio e que eu creio nas coisas que ainda vão acontecer. Só que a questão é que na nossa caminhada, e Deus nos criou assim, nós de fato precisamos de sinais, de símbolos, não é verdade? Tanto é que nós temos 2 símbolos hoje. Quais são? 2 símbolos que marcam o cristianismo, né? Deixa eu complementar aqui. Talvez minha pergunta foi clara. 2 símbolos que marcam a aliança, né? O que são sacramentos ali para a aliança. E a Santa Ceia. Por que a gente precisa disso? Porque Deus sabe que nós somos seres sinestésicos. Ou seja, existem coisas na nossa mente que vão ser ativadas a partir do contato com símbolos. Sinestesia é lembrança, é fortalecimento, é firmeza de convicção a partir de símbolos. Não sei se você já passou pela experiência. Às vezes você sente o cheiro de café pela manhã e você lembra lá da sua avó fazendo café. Cheiro de um bolo de laranja, cheiro de um perfume. Isso é sinestesia. É claro, Deus não precisa da sinestesia, mas Ele deixou ela para nos lembrar e nos fortalecer na nossa caminhada. Ele então utiliza essas pessoas que são mediadores para também nos lembrar e nos fortalecer na nossa caminhada. Ele não precisava de homens, ele não precisava de mulheres, ele não precisava de nada, ninguém. Só que ele deixa essas pessoas para materializar aquilo que ele diz como verdade eterna na sua palavra. Não é a materialização que nos traz a fé, mas a materialização fortalece a fé. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não estou falando que você precisa ver para crer como Tomé. Não é isso. Eu estou falando que você já tem a fé que Deus dá, só que à medida que você caminha, você pode titubear na fé. Nós ficamos fracos, nós ficamos às vezes angustiados, e aí Deus materializa o amor, o cuidado, a provisão, a direção dele através das pessoas e de coisas que ele nos dá. A gente precisava da Bíblia? Se for ver, pensando no Deus imenso e infinito que nós temos, não. Porque ele poderia falar conosco na nossa mente toda hora. Só que ele deixa a Bíblia para nós exatamente para o quê? Para nos direcionar, para nos conduzir, para mostrar que ele deixou registrado as verdades eternas para a nossa caminhada aqui. E aí a gente então, ao olhar para isso, fala, Deus está conosco. Deus fala conosco ainda hoje através das Escrituras. Tá certo? Alguma pergunta quanto a isso? Alguma questão aí acerca do porquê Deus usa pessoas para ser boca e fazer aí, ou ser instrumento de cuidado e governo de Deus diante do povo? Sim.
Sim, a banalização é uma forma de você se descomprometer com Deus, né? Ele deixa os símbolos para fortalecer o compromisso. Quando a gente banaliza o símbolo, significa que a gente não está mais se comprometendo com Deus. Isso aconteceu com Israel. Israel fez isso. No livro de Amós, né? Não vou voltar lá, mas tem uma passagem ali que Amós fala: Deus não se agrada de nenhuma festa mais de vocês. A festa era ruim? O que vocês acham? Não, a festa não era ruim. A festa era um símbolo de lembrança do cuidado de Deus sobre eles. Todas as festas. Páscoa, trombetas, a festa ali das cabanas, né? Pães asmos, todas as festas, né? Dia da expiação, todas as festas eram festas que remetiam a um significado que Deus ali agia em favor do povo. Só que o povo estava banalizando. Estava fazendo o quê? Vamos fazer de qualquer jeito. E aí, eu me descomprometo com Deus, né? Então, a linguagem de Amós é uma linguagem bem pesada, né? Ele se utiliza ali de uma sátira, às vezes, bem ácida para combater o povo. Quando ele chama as vacas de Baçã, ele não está falando dos gados que viviam ali nas montanhas de Baçã. Não, ele estava falando das pessoas que viviam lá. Ele é satírico. Amós utiliza uma linguagem satírica para falar: vocês estão abandonando o Senhor. Ele é muito profundo ali no seu chamado. Então, a banalização para mim é uma expressão de descompromisso. Quando há a banalização dos símbolos, é porque já se descomprometeu ali com o Senhor. Essa é a minha visão aí da questão, né? Alguém mais? Sim. Como? Não entendi. Pode usar o quê? É que quando você diz que ele pode usar um não crente, ele vai usar como pregando a palavra? Não, aí eu acho que não. Ele pode usar um não crente para criar uma situação tão difícil que só a esperança só vai estar no Senhor. Agora, pregar a palavra não tem como, ele nunca vai pregar a esperança, né? Mas ele pode sim, como Deus fez muitas vezes no Antigo Testamento, usar um povo ímpio para falar assim: você está vendo? Não compensa ficar longe de mim. Não só exemplo, mas proporcionando dor. Pensa em Juízes, né? Juízes foi o livro mais difícil para mim quando eu expus. Eu expus ele todo. E foi assim, né? Eu sofria para preparar e sofria para expor. De tão dolorido que é o livro dos Juízes. O povo de Deus, Deus levantava um juiz, livrava o povo. O que o povo fazia logo na sequência? Voltava para a idolatria de novo. E aí o povo, né, que ele se rendia ali, oprimia, fazia. E aí o que eles faziam? Se lembravam de Deus. Aí Deus levantava um juiz. Então é nesse sentido que eu falo que ele pode usar um não crente. Não para pregar a palavra, mas para criar mal, para causar dor. Mas a gente não pode confiar no não crente. Isso é uma ação extraordinária de Deus. A nossa responsabilidade é pregar a palavra do Senhor em todos os momentos. Bom, qual a importância de Cristo ser profeta, sacerdote e rei? É importante que Cristo seja profeta, sacerdote e rei, porque Deus revela de forma pessoal, abrangente e final seu amor, cuidado, direção, proteção e companheirismo ao povo. Então veja só, já havia figuras de profeta, sacerdote e rei. Só que quando Cristo se encarna, quando Deus se faz homem, quando Deus vem tabernacular entre nós, é como se fosse o ápice da autorrevelação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus estava se revelando ao longo
dos tempos o cuidado, o amor, a bondade, a misericórdia e a graça dele. Deus era companheiro do povo, porque ele deixava um profeta, um sacerdote e um rei. Só que quando Cristo se encarna, é como se o povo falasse assim: o próprio Deus agora está conosco. Por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, essa é a diferença de Jesus, ou uma das diferenças de Jesus e dos outros reis, sacerdotes e profetas. Que Jesus é o ápice, é a maior expressão que Deus cuida de nós, que Deus nos abençoa, que Deus é o nosso companheiro. Deus veio até aqui para mostrar isso. Mesmo deixando instituições e símbolos, ele falou: eu quero mostrar de forma ampla e completa. Então, é isso que a gente precisa entender. É importante que Cristo seja profeta, sacerdote e rei, porque Deus manifesta de forma mais plena, completa e final seu amor, cuidado, direção, proteção e companheirismo ao povo. Deus decidiu não usar mais mediadores inaptos e ineficazes para ser Ele mesmo esse mediador perfeito, completo e eficaz na pessoa do Filho. Em Cristo, a igreja é assistida perfeitamente e capacitada poderosamente para ser a boca de Cristo, os pés de Cristo, os braços de Cristo. Ou seja, a igreja é capacitada para ser o corpo místico de Cristo na terra, servindo como profeta, sacerdote e rei. Bom, eu não tenho tempo para falar sobre a doutrina, né, da igreja como corpo místico de Cristo aqui de forma mais ampla, mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, né, para não ficar vago aí esse conceito. Quando eu digo que a igreja é o corpo místico de Cristo, é que ela manifesta Cristo nas atitudes dela. É isso que eu quero dizer. Assim como nós somos unidos misticamente em Cristo. A união mística é uma conexão que o Espírito faz entre nós e Cristo, em que Cristo vai sendo formado em nós. Uma ilustração que eu gosto de usar é o cordão umbilical. A criança está conectada à mãe através do cordão umbilical. Ela recebe todos os nutrientes e tudo aquilo que é necessário, não só nutrientes, mas tudo que é necessário para ela sobreviver, crescer e ali ir se parecendo cada vez mais com os seus pais. Assim também o Espírito Santo nos conecta misticamente em Cristo para que nós sejamos mais parecidos com Ele e assim manifestemos, nos apresentemos como pequenos cristos. É por isso que em Antioquia, lá em Atos, né, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles tinham uma bolsa igual a de Jesus? Porque eles tinham uma sandália igual a de Jesus? Porque eles se vestiam como Jesus? Claro que não. Porque eles manifestavam Jesus nas atitudes deles. Então é nesse sentido que a igreja é uma expressão de Cristo na sociedade e no mundo. E esse é um conceito teológico chamado de corpo místico de Cristo. Então desconsiderem aquilo que a Igreja Católica diz que a hóstia é o corpo místico de Cristo. Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Porque esse é um conceito chamado de transubstanciação. E aí a gente vai precisar entrar na doutrina dos sacramentos para a gente discutir isso. Mas eu vou me focar aqui no profeta, sacerdote e rei, senão eu começo a divagar muito aqui, tá? Então eu não estou falando que o pão da ceia é o corpo místico de Cristo. Eu estou falando que a igreja manifesta Jesus e ela é o corpo místico de Cristo. Tá bom? Alguma pergunta quanto a isso? Alguma consideração aí acerca dessas coisas?
Sim. S- Sim. É. Assim, para a vida cristã, eu meio que sigo o princípio regulador do culto para a gente nos orientar nesse aspecto. Aquilo que é claro, eu tenho que seguir. Ou seja, o que é o mais importante, né, acerca de me restringir ou tirar da minha vida? Aspectos pecaminosos. E aí eu não estou dizendo apenas de atitudes. Então, veja bem, eu estou falando de aspectos. Porque, por exemplo, eu posso ser um sacerdote, ou melhor, eu posso ser um ministro da palavra do evangelho, mas ter o coração arrogante. Então eu ainda continuo pecando na minha profissão. Ou eu posso ser uma profissão difícil aqui, que eu acho que é bem escorregadia, um político, mas dar um bom testemunho lá dentro. Quando eu digo escorregadia, é que no mundo político existem muitas pressões que às vezes vão fazer você escolher por Cristo ou pela política. E aí, então, que você vai ter que falar. Eu sou um mártir aqui, ou seja, não vou ter voz e vou ficar de escanteio, mas não vou coadunar com essas coisas. Aí você tem que escolher. Então, para mim, é nesse sentido, né? Porque se a gente for olhar para a história da igreja, existem movimentos, tanto que o paganismo foi sendo ali aceito, quanto também uma áurea muito santa foi sendo construída. Montanismo, por exemplo, é um dos movimentos da igreja que, para mim, foi a pior coisa que existiu. Por quê? Porque a única profissão que agradava a Deus era ser sacerdote. E aí eles ainda se restringiam, iam para um lugar ali nas montanhas onde eles ficavam ali estudando só a palavra do Senhor. Não tinha contato com ninguém. Para mim está errado, né? Então, a minha visão é a seguinte: a gente se restringe naquilo que a palavra de Deus diz. E aí, vamos caminhar, né? Eu não vejo que exista profissões pecaminosas, que Deus não se agrade. Eu vejo que existem profissões mais difíceis de você se manter fiel diante dele. Advogado é uma delas, né? Para mim, tem que ser crente mesmo. Outras são mais fáceis. Bom, Cristo como profeta, então, vamos lá, senão termina aqui minha aula. Cristo, ele era tanto aquele que pregava a palavra de Deus ao povo, assim como era a própria palavra encarnada. Então, Cristo se manifestava como profeta, pregando a palavra de Deus e também sendo a própria palavra do Senhor encarnada. Ele foi enviado por Deus, né? É interessante que ele mesmo diz: assim como o Pai me enviou. Ou seja, Cristo foi um profeta enviado para vir aqui, para pregar, para ser a expressão mais exata da palavra do Senhor, do ser de Deus, das verdades eternas. Era como se ele encarnasse, materializasse toda a verdade de Deus
para as pessoas ali no seu dia a dia. E além disso, Cristo ensinava a sabedoria de Deus ao povo, assim como era a sabedoria de Deus encarnada. Assim como nós temos ali Eclesiastes, né, como um livro de sabedoria, Cristo era a própria sabedoria de Deus. Aquele que era maior que Salomão, aquele que era maior do que Moisés, ele trazia toda a sabedoria do Senhor ali na sua vida, nos seus ensinamentos, né? Abram lá, por exemplo, em 1 Coríntios, vejam o que Paulo vai dizer lá. 1 Coríntios 1, 24. Diz aí: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o quê? Poder de Deus, sabedoria de Deus aí para nós, né? Então, Cristo é a sabedoria. Ele ensinava com sabedoria, mas era a própria sabedoria de Deus. Como que Cristo exerceu a função de sacerdote? Ele cuidou dos enfermos, dos famintos e dos que sofrem nesse mundo. Ele era tanto alguém que orava por eles diante do Pai, como também um canal de bênção do Pai para eles. É muito interessante ver como que o coração de Jesus era um coração sacerdotal. Eu gosto muito das multiplicações dos pães, né? Porque enquanto os discípulos ficavam assim, Senhor, já está dando a hora. Se não liberar esse povo logo, não vai ter merenda para ninguém mais. Não vão encontrar mais nada para comer. E aí, o que a gente vai fazer? Então parece que era uma preocupação dos discípulos, né? Mas era nada. Eles queriam que eles fossem embora mesmo. Aí Jesus fala, mas a gente não tem aqui o que dá para eles? Aí eles falavam, não dá não, Jesus. A gente tem uns pães aqui, uns peixinhos aqui, mas não pode deixar que o resto eu faço. Tem essas coisinhas? Não, o resto deixa comigo. E aí Jesus, então, com o coração sacerdotal, alimentava a multidão. O pão da vida também dava pão para aqueles que estavam ali carentes. O príncipe da paz e da cura, cujas chagas dele trouxeram cura para nossa alma, também curava os enfermos. Esse é o aspecto sacerdotal que nós devemos aqui destacar em Jesus. Além disso, Cristo também demonstra ali a sua função sacerdotal, sendo o ofertante perfeito e a oferta perfeita para o nosso pagamento, né? É isso que a gente precisa entender também, que Cristo ele não foi só o ofertante sem pecado, ele não foi só o sacerdote ali que se apresentou diante de Deus sem mácula, como vai dizer Hebreus, mas ele também foi a própria oferta perfeita de Deus. Vejam lá, 2 Coríntios 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz aí, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Cristo era a oferta perfeita que levou sobre si os nossos pecados para que nós fôssemos agora justos diante de Deus. É a justiça de Cristo que é imputada em nós, é a justiça de Cristo que é colocada em nós, e é por isso que nós somos considerados justos diante do Senhor. É interessante notar, né, que
na festa dos pães asmos, Jesus, ele estava no túmulo. E aí depois vem a Páscoa e ele ressuscita, ou vem as primícias e ele ressuscita, né? Por que Jesus estava no túmulo quando acontece os pães asmos? Exatamente porque o pão de Deus estava recebendo sobre si o bolor do pecado, para que nós fôssemos agora considerados santos e puros diante de Deus. Claro que eu teria que explicar com mais detalhes ali a minha posição acerca da morte de Cristo. Eu sei que o reverendo Everton pensa diferente de mim, e está tudo bem. Ele entende que Jesus morreu na quarta, eu entendo que ele morreu na sexta. Aí a gente precisaria, né, conversar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto é, independente do dia, no momento ali em que Jesus vai para o túmulo, acontece a festa ali dos pães asmos. É como se Cristo levasse sobre ele o pecado que estava nos acusando diante de Deus. Essa é uma visão que eu tenho tido aí ao estudar as festas em relação a Jesus. Cristo como rei, ele nos subjuga para si. Ele nos governa e nos defende. Ele provê e sustenta todas as coisas que precisamos. Ele restringe o mal e vence todos os nossos inimigos. Este é o nosso rei, que nos agora governa de uma forma maravilhosa. Nosso coração que era insubmisso, rebelde, que era de fato teimoso, Cristo nos dá um coração agora que vai obedecendo ao Senhor. É Ele que dá sustento para você, através do seu trabalho, através dos recursos que você tem. É Ele que sustenta você em sabedoria na sua escola, na sua faculdade, nos cursos que você faz. Não é você. Entenda, não é você que tem sabedoria. É Cristo que te dá. Senão você não conseguiria. É Ele que de fato restringe o mal e vence os nossos inimigos. E o último deles que vai ser vencido vai ser a morte, né? Então, a gente precisa se lembrar que Ele é o Rei perfeito que faz todas essas coisas aí. Bom, e a igreja então? Cristo faz tudo isso por nós. E agora Ele nos chama a ser profetas, sacerdotes e reis. Como que a igreja se porta nessas funções? Pregação e proclamação do evangelho é a primeira coisa. A igreja é profeta porque ela proclama e prega o evangelho. Nenhuma outra instituição pode fazer isso. Nenhum outro meio pode fazer isso. Quando a gente estuda Kuyper e as soberanias das esferas, a gente vê que a esfera da igreja ela tem um papel importantíssimo na relação com as outras esferas. O governo não vai poder pregar o evangelho. A escola não vai poder pregar o evangelho. As demais esferas, lá no seu trabalho e outras coisas mais, não vai poder pregar o evangelho como de fato ele deve ser pregado. Porque elas têm outras funções na sociedade. Eu não estou dizendo que como crente individual, você não possa ser um agente de influência nessas esferas. Eu estou falando que a função da esfera não é pregar o evangelho. A função da esfera é proporcionar aquilo que ela tem que proporcionar. Mas a igreja não. A igreja ela é chamada a pregar e a proclamar o evangelho, né? Como? Com sermões e estudos, aconselhamento mútuo, explicando a palavra e aplicando a palavra na vida das pessoas. Quando você, como um crente, chama alguém para tomar um café na sua casa, sai com uma pessoa para bater um papo, você está usando ou sendo ali um instrumento profético de Deus para levar ela a entender acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Através de mentorias, eu posso chamar de discipulado, né?
quando você discipula alguém, quando você é ali um pai, uma mãe na fé de alguém. E através de bate-papos, trazendo aí a palavra de ânimo, ou palavras de ânimo e esperança aí. O Dr. João Paulo, ele vai dizer o seguinte: somos chamados para exercer o papel de boca de Deus dentro e fora da igreja. O profeta é aquele que anuncia a lei, vontade e instrução do Senhor ao povo ou pessoalmente. Portanto, como profeta, devemos levar conhecimento de Deus aos que não têm, conforme Atos 17, 16 a 33. Mensagem de arrependimento aos pecadores, em público ou particular, ou seja, nos sermões aqui ou no nosso dia a dia, como Mateus 18:15, Atos 2:38 e 3:19, e palavras de ânimo e esperança aos desanimados e fracos, como 1 Tessalonicenses 4:18 e 5:14. Como sacerdote, nós devemos ter um espírito de acolhimento e cuidado diante das pessoas. Era isso que Jesus tinha como sacerdote. Além de levar, acolhê-los em Deus, ele também cuidava. Ele também era alguém que cuidava ali. E como que a igreja faz isso? Como que a igreja tem esse espírito aí de acolhimento, de cuidado, de aconselhamento aí? A primeira coisa, devemos acompanhar uns aos outros. Sermos companheiros, nos engajarmos no sofrimento uns dos outros. A igreja, ela tem perdido um aspecto importante na vida dela, que é o aspecto de prestação de contas. Ninguém mais presta conta para ninguém. E eu não estou falando aqui, que você tem que falar tudo o que acontece, ou que você tem que chegar, eu quero tomar uma decisão e a palavra... Não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu estou falando de prestar conta, por exemplo, assim. Olha, essa semana foi difícil. Tive que lidar com uma situação pecaminosa, mano. E olha, eu não sei o que fazer, é tão difícil. E aí o seu irmão maduro na fé, aquele que de fato tem ali maturidade, pode falar, vamos pensar, o que Jesus nos manda fazer? Vamos fazer isso. Casais mais novos, que começam a vida de casado, não que eu tenha muito tempo, eu tenho aí apenas 6 anos de casado, mas às vezes passam por momentos difíceis no início, é difícil mesmo. São 2 culturas diferentes que estão se unindo numa mesma casa, então vai ter coisas. E aí conversar com casais maduros que já passaram por isso e que Deus foi moldando, ajuda. Pais que querem ensinar os filhos podem compartilhar as experiências e como Deus foi usando as situações. O famoso, que eu não acho que é só nessa idade, mas o terrível tio, que eles falam, não acontece só nos 2 anos, acontece em toda a caminhada da criança. Diferentemente de Piaget, eu penso diferente. Eu entendo que é possível que ele passe por mudanças hormonais e de personalidade em pontos específicos ali, só que eu ensino ele que não é assim que ele tem que lidar com a vida, através da palavra do Senhor. Então, quando a gente compartilha isso, a gente fala, nossa, então não é só ir lá na minha casa que voa chinelo de um lado para o outro. Não, é assim mesmo. Vai ter momento difícil, você vai ficar meio sem cabelo quase, que você vai falar, e ali o abençoado não vai obedecer. Mas compartilhando, você fala, vamos orar juntos, para Deus usar a vara para transformar o coração do seu filho. A igreja perdeu esse aspecto, de conversar, de bater papo, de prestar conta. Isso é um aspecto que Cristo nos chama a ter. Consolar. A igreja perdeu esse aspecto, Às vezes, irmãos nossos passam por momentos difíceis, perdem entes queridos, e a gente só acha que o consolo é naquele momento que a gente vai ali no funeral ou no velório. Não, gente, é
Olha, perder alguém tem que ser um consolo contínuo, porque é uma mudança de rotina. Se a pessoa tinha aquela pessoa querida todos os dias, não vai ter mais. Vocês entenderam isso? Não vai ter mais. Você já tentou mudar a sua rotina? O que acontece quando você tenta mudar a sua rotina? Às vezes você fica bravo, às vezes acontece várias coisas. E uma pessoa que perde um ente querido que tinha todos os dias, é uma mudança de rotina brusca. Ela precisa de conforto, de consolo. Ela precisa ser acompanhada. E a igreja tem um papel de fazer isso. Confortar, interceder, orar uns pelos outros. Confrontar pecados. Eu não estou falando que nós devemos ser polícia aqui, tá? Para ficar investigando, detetive, pecou. Não, mas se a gente vir nossos irmãos pecando, é nossa obrigação, em Mateus 18, de ir lá falar com ele. De ir lá falar com ele. Às vezes nós achamos que é só responsabilidade da igreja ver isso. Não, a liderança da igreja não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É responsabilidade de cada um zelar pela vida de santidade dos irmãos. É claro, se o irmão não quiser ouvir você, aí você leva para a igreja, você leva para o conselho, você leva, né? Aí leva com uma carta de denúncia, porque nosso sistema funciona dessa forma, tá? Escreve lá que você viu, que você tentou, mas que não deu certo. Aí o conselho vai estar ciente e vai chamar o irmão para conversar. Mas todos nós devemos confrontar os pecados uns dos outros, porque é assim que a gente vai crescendo na caminhada de fé. Mais uma vez, o Dr. João Paulo vai dizer o seguinte: seguindo os passos de Cristo, o nosso sacerdócio é de autossacrifício. O sacrifício de nós mesmos para Deus, pela nossa família, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos desconhecidos. Ser sacerdote é negar a si mesmo, buscar santidade e confessar uns aos outros os pecados e orar uns pelos outros. Devemos também oferecer sacrifícios de louvor e praticar o bem em mútua cooperação. E como rei, como que a igreja exerce esse papel? Governando e liderando. Mas aí é só para o conselho, é só para os diáconos. Não, todo crente é líder, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja em relacionamentos de ali hierarquia. Todo crente é líder. Então, como que a gente vai exercer esse governo e liderança? Sendo bons mordomos de Cristo. Mordomia, no contexto do Novo Testamento, era algo que acontecia para um escravo ali que detinha as chaves, né, da despensa. Era ele que sabia tudo que tinha, era ele que entregava ali os mantimentos que eram necessários, ou seja, ele controlava, conduzia e ali fazia com que todo o alimento fosse entregue de forma ali perfeita, né? Então, nós devemos ser mordomos também de Cristo. Tudo que nos vier à mão, nós devemos administrar e usar de uma forma para a glória de Deus. Devemos proteger os que Deus nos der para cuidar. Os irmãos, nossos familiares, nossos parentes, todos aqueles que Deus nos der para cuidar, devemos proteger com toda a força que nós temos. Cuidar, nos dedicar ali nesse serviço. E também devemos lutar contra o pecado, o pensamento mundano de Satanás. Governo e liderança envolve isso. E não é só para o conselho da igreja ou os diáconos. Lutar contra o pecado é para cada crente. Cada crente tem que lutar contra o pecado. E cada crente tem que usar o que Deus deu para ele para ajudar o outro irmão a lutar contra o pecado também. É só assim que a gente vai se tornando cada vez mais o corpo místico de Cristo aqui na Terra. Por fim, o Dr. João Paulo vai falar o seguinte: em todos os contextos em que Deus nos coloca em posição de governo, quer seja no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade,
devemos nos lembrar que somos os seus gerentes, como Adão foi, fazendo para a glória de Deus. Ainda como Adão, também somos chamados para cultivar e guardar a criação de Deus. Só que, diferentemente de Adão, nós agora temos um representante muito mais perfeito, que é Cristo Jesus. Ele é o segundo Adão. Ele que, ao ser tentado, não pecou. Ele que, de fato, foi perfeito, mas também que se ofereceu como a oferta perfeita para nós. Ele que governa a igreja através da liderança dela e também da pregação e exposição da palavra do Senhor. Ele que continua aconselhando você. Ele que continua conduzindo e consolando você através do Santo Espírito dele. Ele agora te capacita a ser rei, sacerdote e profeta. Esse é o desafio para nós. A gente sabe muito bem o que Cristo fez, só que a gente precisa colocar em prática, como foi desafiado aqui. A igreja precisa ser mais profeta, sacerdote e rei, para então manifestarmos a vida de Cristo através das nossas atitudes. Que Deus assim nos abençoe e continue nos fortalecendo